Bom dia, muito bom dia. Nós estamos ao vivo no Democracia no Ar. Uma alegria estar com você na manhã dessa quinta-feira. Quero agradecer muito. Ontem nós tivemos mais de 800 compartilhamentos. Olha que maravilha. Deputado Pancera, o senhor que é um homem aí da ciência e da tecnologia, nós levarmos as nossas informações para o Brasil e para o mundo é uma alegria infinita e uma alegria também receber aqui meu conterrâneo, que é deputado federal pelo lindíssimo estado do Rio de Janeiro, nessa manhã de quinta. Muito bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham. Menos a gente tem um instrumento para furar o bloqueio da grande mídia, né? É verdade. Esse estúdio aqui, um estúdio bem montado, mas relativamente simples do ponto de vista do tamanho, despretensioso, inclusive, consegue fazer programas de longo alcance, né? E dialogar com essa militância do PT, da esquerda, essa militância combativa do Brasil todo, né? Sobre a pauta aqui da Câmara e também as questões da política. É um prazer estar de novo aqui. E aí você que está chegando agora, como eu disse, a gente está aí no Democracia no Ar ao vivo, pelo PT na Câmara, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube e hoje também lá na página do deputado Pancera. Então um beijo muito grande para você que está aí do Rio de Janeiro e desse Brasil imenso que está entrando lá na página do deputado Pancera. Daqui a pouquinho a gente vai lá na página dele para ler os recados que estão por lá. Vamos clicar em compartilhar, vamos copiar o link, espalhar esse programa. Já vi vários bom dias. Antônio, a gente já vai responder aí o teu comentário. Obrigada pelos corações, muito obrigada. Olha, Mato Grosso do Sul. Ronaldo, eu até tô com uma curiosidade aí. No Mato Grosso do Sul tá frio, não tá frio? Como é que tá? Dizem os brasilienses que aqui em Brasília tá frio, mas o senhor não sente frio, ou sente? Frio de brasileiro, né? É que nem frio de carioca, né? Lá no Rio de Janeiro, 21, 22, 20 graus, 19, é frio, né? A gente que tá com tem a casca grossa já do frio do Alto Uruguai Gaúcho, né? A gente não sente muito, não. Eles colocam uma roupa comprida, manga comprida, só para disfarçar, mas o frio daqui é um frio, vamos dizer assim, é um clima agradável, não chega a ser frio. E hoje já fiquei sabendo que a minha Santa Maria, lá da Boca do Monte, amanheceu com 4 graus, então um beijo muito grande, é verdade. Bom dia, Tânia, beijo grande, muito, mas muito bom dia. Minas Gerais, a terra lá do Gabriel. Quero saber se tem alguém aqui do Rio. Ah, bom dia, Rio de Janeiro. Olha aí, deputado Pancera. Ângela nos dando um bom dia. Paraíba dizendo que está compartilhando. Obrigada, querida minha. Vamos compartilhar então. Olha, outro bom dia do Rio de Janeiro, a Ângela Sadoc, muito bom dia. Olha só, vamos começar então com esse comentário aqui do... Se eu falar o seu nome errado, você vai me perdoar e vai me ensinar a dizer. Vamos combinar isso? Então, Lausberg Araújo, ele diz assim, olha, bom dia, estou presente. Mas vamos trazer a nossa democracia de volta? E aí, Pancera, vamos dar um jeito nisso, né? Isso é uma batalha, né? Uma batalha, tem gente tentando capturar a nossa democracia, né? Primeiro, você sabe, né? Foi duro o ano de 2016 com a questão do impeachment, o golpe, e agora continua essa batalha aí contra os ataques à nossa democracia. Mas é uma batalha que a gente trava aqui no Congresso e no Brasil afora o tempo todo. Agora, a sensação que eu tenho, Ana, é que a população brasileira está percebendo esses truques, né? Quando você tem aí todo esse ataque ao Lula, à esquerda, cotidiana, né? Há anos já, esse ataque, e a gente vê que o espaço político que tem hoje, bem pontuado nas pesquisas, é o espaço da esquerda, né? Majoritariamente, quando a gente exclui, quando a gente coloca todos os candidatos com o espectro de esquerda. E não estamos falando só do Lula, que é o líder em conteste, né? Mas a gente pega as demais candidaturas com espectro de esquerda e tira e faz o cálculo com aquilo que é voto, vamos dizer assim, intenção útil de voto, a gente tem maioria da população, né? Então, é bom a gente saber que, mesmo com todas essas chicanas, esses ataques, né, a população brasileira se acostumou com a democracia, gosta da democracia e percebe quem está defendendo a democracia e se junta a gente nas ruas, mas também quando é pesquisada, perguntada sobre o que quer. E quando eles dizem, eu quero Lula, eu quero Boulos, eu quero Manuela, eles estão dizendo, eu quero democracia.
E aí, Pancera, ontem o aeroporto internacional aqui de Brasília teve cancelamento de voos, porque não chegava o diesel para as aeronaves. Já tem gente aqui, a Andréia. Andréia, queria saber a cidade de onde você está vendo aqui o nosso programa. Ela está falando para a gente, Pancera, greve aqui, parando o estado, a greve dos caminhoneiros está violenta, mas também o que chama muito a nossa atenção é que 13 anos de governo foi um índice de reajuste. Na época do Fernando Henrique, outro índice, mas na época do Temer, e ontem estava vendo um card aí acompanhando o teu perfil no Instagram, impressionante o quanto que já subiu o combustível. O Brasil vai parar e parece que eles não querem fazer nada, não tem mexendo em algumas alíquotas, mas que isso não representa nada, representa 10 centavos, gente. Eles são de uma irresponsabilidade muito grande, Ana. Eu passei agora, vim de casa até aqui na Câmara, as filas nos postos aqui em Brasília está enorme. E os amigos do Rio de Janeiro me falando que abastecer no Rio de Janeiro está uma dificuldade tremenda porque poucos postos têm gasolina, estão distribuídos de forma racionalizando, né, muitos racionando, né, a entrega a quantidade de litros por veículo. E isso me lembra muito o apagão da energia elétrica do Fernando Henrique Cardoso, né? Quando era o governo do Fernando Henrique Cardoso, faltava energia. Agora, no governo do Temer, está faltando o quê? Combustível. Porque são irresponsáveis mesmo. O grande problema do governo em relação ao combustível é a política de preços, né? Eles acham que a Petrobras tem que ser uma empresa como qualquer empresa, que tem que trabalhar só para dar lucro e ter ações na Bolsa de Valores de Nova York. Eles tiraram as ações da Bolsa da Petrobras, da Bolsa aqui de São Paulo, da Bovespa, e mandaram para Nova York. Eles querem mostrar que é uma empresa super bem administrada, globalizada, e não pensam na população brasileira, porque a Petrobras se fez grande porque ela está calcada em alguns patrimônios da população brasileira. O primeiro é a nossa província de petróleo, né? O nosso estoque de petróleo, que é natural, que nós recebemos isso junto com o Brasil. Eles não são dono disso, por mais que tentem vender isso para fora do Brasil. Então a Petrobras se fez grande porque o Brasil tem grandes reservas de petróleo. E a Petrobras se fez grande porque muitos, milhares de brasileiros deram seu sangue, seu suor ao longo de décadas para construir essa grande empresa. E a Petrobras tem um dever social com o Brasil. Ela tem que, de fato, subsidiar mesmo o combustível. Não dá para a gente colocar a Petrobras no mesmo patamar das empresas privadas. A oferta de ações dela tem que ser na Bovespa, aqui no Brasil. E quando ela tem que intervir no preço, como fazia no tempo do Lula e da Dilma, tem que intervir mesmo, porque o contrário é isso aí. Agora está faltando combustível. E as pessoas que estão cozinhando com lenha, porque não conseguem pagar o gás. A Luzia Ronha, lá de Pernambuco, está te dizendo o seguinte, Pancera, nós estamos voltando à era Sarney. É, isso mesmo. Bom, não foi à toa que eles fizeram um evento semana passada aí, de comemoração de 2 anos do golpe, né, do governo Temer. Voltamos 20 anos em 2. Olha só, eles são tão sem noção, verdade, que estão comemorando voltar atrás. E de fato, estamos voltando ao tempo em que a gente não tinha comida, era desabastecimento nas gôndolas dos supermercados, nos açougues não havia carne, depois falta de energia, tinha que olhar a hora que ia tomar banho, desligar a televisão, porque não havia energia para tudo, a hora que ligava o ar-condicionado, na hora que botava a máquina de lavar roupa para funcionar, a hora que ligava, enfim, qualquer aparelho, porque nem todos os momentos havia energia, que é o tempo do Fernando Henrique Cardoso. O Lula acabou com esse negócio, a Dilma continuou esse processo, né? E agora em 2 anos os caras detonam tudo que a gente evoluiu, né, para essa situação aí de falta de óleo, diesel, gasolina e gás. Que vergonha, Michel Temer. A gente está sabendo como é que está a situação em Pernambuco, também está me falando aqui, Edmar, eu queria saber de onde você está vendo a transmissão, até para a gente ir noticiando aqui. O Edmar está dizendo para a gente o seguinte, ó: bom dia, muita paz. Embora a justa greve dos caminhoneiros estão estagnando um importante setor do país, por conta desses desmandos, Pancera, de governantes não compromissados com o povo. Aí lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Afonso nos diz o seguinte, ó: o Brasil está indo
pro buraco. Várias pessoas dizendo pra gente aqui, eu queria que vocês colocassem os relatos de como é que tem uma cidade de vocês nessa manhã de quinta-feira e colocasse pra gente a cidade, porque aí a gente vai comentando aqui o Brasil indo pro buraco e esses desmandos dos governantes, Pancera. Assim, essa questão dos caminhoneiros, a gente tem que falar. A greve deles é legítima. Né? O problema é que o governo é ruim. Né? Como é que pode você deixar flutuar o combustível de acordo com o dólar e o preço do petróleo fora do Brasil, se o petróleo é extraído aqui no Brasil? Como é que você pode deixar o preço do combustível flutuar de acordo com a Bolsa de Valores de Nova York? Né? Nós temos petróleo, nós somos autossuficientes em petróleo, não precisamos depender da cotação internacional para o nosso preço, até porque a Petrobras nunca deu prejuízo no tempo do Lula e da Dilma, pelo contrário, a Petrobras se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo exatamente porque tinha uma política acertada e fazendo uma política de combustíveis correta aqui para o Brasil. Eles é que não sabem, fazem uma política exclusivista de elite, voltado para as elites, voltado para os sócios da Petrobras que têm investimento e que recebem dinheiro pelas ações e não olhando para o povo. Né? Então a gente tem que distinguir esse negócio. Uma coisa é a greve dos caminhoneiros, né? Que eu acho que ela é legítima. Nós temos que ir para a rua todo mundo, entendeu? Tem que parar os carros, parar de abastecer, paralisar essa economia, para dizer para esse governo golpista que não dá. Nós não temos como aturar eles até o final do ano. É daqui para pior. Né? Aí o Alair te diz o seguinte, ó. Pois é, Pancera, vão enforcar aí o Pedro Parente, mas o golpe é de todo o governo, é da Globo, é da CIA, do capital financeiro e inclusive de petroleiras internacionais. Isso, mas ó, o Pedro Parente, por que a gente está falando do Pedro Parente? Porque ele assim, só para ser, no tempo do apagão da energia, o Pedro Parente era responsável também pelo setor no Fernando Henrique Cardoso. Então esse cara tem expertise em apagão. Né? Mas por que a gente vamos dizer assim, centraliza o debate no fora Pedro Parente também, que a gente está dizendo, falamos ontem muito aqui na Câmara. E inclusive já tem senadores deles pedindo a saída do Pedro Parente. Porque é ele que orienta essa política, ele que faz a relação com as empresas transnacionais de petróleo, de energia, e determina essa política. Então ele materializa essa política, né? Ele materializa esse negócio. E nós estamos centralizando na figura dele, porque ele é que saiu dizendo ontem na imprensa que estava preocupado, que mexeu no preço do combustível, os investidores da Bolsa de Nova York vão reduzir o valor das ações da Petrobras. Ele que materializa esse processo. E não esquecendo que ele é do PSDB. Ele é uma herança tucana no governo do Temer. Os tucanos que dizem, deixamos, saiu a Alckmin aí, querendo se dissociar da figura do Temer, pelo contrário. O Pedro Parente é do PSDB, é tucano, tá lá, ó, as digitais dos tucanos no governo Fernando Henrique, numa das políticas mais estratégicas deles, que é a política de combustível e de exploração do pré-sal. Por isso que a gente tem que... Porque quando a gente fala Pedro Parente, né, fora Pedro Parente, a gente está falando assim, fora tucanos também, porque ele é um tucano dentro do governo do Temer. E aí o Pancera foi ministro da Ciência e Tecnologia, né, da nossa presidenta Dilma, e o Afonso diz o seguinte, ó, pois é, Pancera, tiraram a Dilma por causa até de construção de ferrovias, diz ele. Hoje nós estamos sobre rodas, parou caminhões, parou tudo, é um verdadeiro caos esse Brasil. O governo não consegue ter uma estratégia de governo, eles só conseguem chegar amanhã e olha lá, né? Porque se enrolaram tanto nas iniciativas de reforma, fizeram tanta lambança, Ana, eles bagunçaram tanto o país, que eles não conseguem mais agora sair da situação de paralisia. Ontem a gente votou aqui a questão na Câmara do PIS e COFINS para o diesel, que é um arremedo, na verdade, né? Foi uma tentativa da gente responder um pouquinho à crise do combustível. E o Marum, que é o ministro do governo, estava aqui na Câmara tentando acabar com um acordo que os partidos de oposição fizeram com o Rodrigo Maia para votar esse projeto ontem, porque eles não admitem nada, eles não conseguem governar, mas não admitem sequer que alguém tome alguma iniciativa para tentar despiorar a situação, porque não tem estratégia, o governo é ruim mesmo.
né? É um presidente ruim, assessorado de forma muito ruim, com um governo que a estratégia toda deles era entregar o país. A gente aqui em Brasília, vocês aí na ponta, né, as categorias, os lutadores, a gente conseguiu destruir as estratégias deles, que era destruir com a reforma da Previdência. Essa semana a gente acabou com a entrega da Eletrobras e o governo ficou tontinho, eles estão zonzo, né? E aí não consegue ter uma política de longo prazo mesmo. E eu, assim, eu sou muito pessimista nos próximos meses. Acho que a gente vai para um período, assim, do ponto de vista da economia, em que o povo brasileiro vai sofrer muito, porque tem um governo inepto que não consegue governar, e um presidente que está sitiado no palácio, com um grupo muito ruim de governo, né? E esse presidente não consegue mais andar para a rua, ele não consegue refletir o que as pessoas pensam, porque onde ele vai, ele é vaiado. Como é que pode? 91% de rejeição, uma coisa absurda. De cada 10 pessoas que ele encontra fora do palácio, 9 odeiam ele, né? Então ele não pode ser do palácio, é sitiado. Isso reflete, obviamente, nas políticas dele. Eu queria falar de outra coisa. Posso entrar no outro? Deixa eu só mandar um abraço aqui para Lagoinhas, na Bahia, próximo da minha cidade, diz o querido Gerson pra gente, em Feira de Santana, a mobilização dos caminhoneiros. Isso vão contando pra gente. Tem um abraço também pra gente no Japão. Olha só, a gasolina aqui no Japão custa tão barato quanto uma lata de refrigerante. Vamos aproveitar então, clicar em compartilhar e espalhando o programa e continuar contando pra gente como é que amanheceu essa quinta-feira na sua cidade, como é que tá a questão do combustível aí e se tem paralisação de caminhoneiro próximo à sua cidade. Pode entrar no outro assunto, por favor. Não, é o seguinte, eu ainda assim não estou muito acostumado com a linguagem do Facebook. Não, e a gente meio que faz um discurso. Mas tem uma coisa assim que ontem o PT se posicionou contra, né, que a gente julga muito importante as pessoas entenderem, que é a medida provisória 830. O que é a medida provisória 830? O Lula tornou o Brasil independente do ponto de vista econômico do Fundo Monetário Internacional. Né, nós já vimos há décadas pagando horrores para o FMI e sofrendo ingerência política deles aqui no Brasil. E uma das iniciativas que o Lula tomou foi criar o chamado Fundo Soberano, que é um colchão, né, que é um recurso que as transações que o Brasil exporta e importa. Então, parte daquilo que o Brasil tem para receber das exportações fica lá fora, fazendo são aplicações que fazem uma espécie de um colchão. Se houver um ataque especulativo para quebrar a nossa economia, vai nesse fundo e estabiliza sem ter que pedir dinheiro para o FMI, como a Argentina fez agora. A Argentina estava há 12 anos sem recorrer ao FMI e bastou 2 anos do Macri, que é a mesma linha política do Temer, né, que já entrou no FMI. E sabe o que eles querem fazer agora? Eles querem acabar com o Fundo Soberano, né, do Brasil. Para quê? Para daqui a 2, 3 anos pedir de novo apoio ao FMI, com o dinheiro que está lá. E qual é a questão assim mais urgente deles? É que o governo fez todos os cálculos errados aí, dizendo que a economia ia crescer 3% esse ano, não sei o que, não sei o que. E está faltando dinheiro para fechar as contas do governo. E aí eles já pegaram 100 bilhões no BNDES e está faltando 28 bilhões de reais de algum lugar para fechar as contas. E aí o Temer não ser acusado das tais pedaladas, que é aquele artifício contábil que eles inventaram para justificar a deposição da Dilma, o golpe, né? Então, para não cair no mesmo truque que eles criaram para tirar a Dilma do poder, eles estão desmontando uma política estratégica acertadíssima que o Lula montou, que poucos países do mundo têm, que é você ter reservas para fazer o enfrentamento ao ataque quando os bancos internacionais vierem, porque eles fazem isso para ganhar dinheiro em especulação, para pagar o rombo do governo, né, e acabando com o Fundo Soberano. Então é mais um ataque à nossa soberania, à nossa determinação como povo, como nação, como cultura, como modo de vida, né? Isso negócio não tem preço. Essa questão do fim do Fundo Soberano é um ataque assim enorme a uma das maiores e mais corretas estratégias adotadas pelo governo do Lula e que foi consolidado durante o governo da Dilma. E terá reflexos muito pesados para a nossa economia no futuro. Então, vocês veem como não é só no detalhe do combustível, é na ação deles. E a ação deles é de destruir o legado do Lula. Eles não querem só destruir o Lula.
só botar o Lula na cadeia, tirar o Lula da disputa. Eles querem destruir o que o Lula fez e que está na memória das pessoas como um momento muito bom do nosso país. Mas essa questão do Fundo Soberano eu queria falar, que as pessoas não estão muito ligadas, mas nós do PT vamos falar muito nas próximas semanas, porque a gente quer derrotar essa política também aqui no Congresso. Então vamos fazer o seguinte, Pancera, vamos pedir para cada um e cada uma que vá acessando as páginas aí do seu parlamentar e vá falando para ele assim, olha, estou de olho aí, você quer acabar com o Fundo Soberano, mas tem um povo lá que está na resistência, vamos mostrar para eles que nós estamos muito atentos. E a gente, enquanto eu estou procurando aqui, uma Salma Vila Verde mandou um recado muito bonito, eu já vou ler para a gente, mas nós temos um convite para fazer para todo mundo que tem uma data super importante, pertinho de nós aí agora, não tem? Dia 27? É isso? Dia 27, nós temos um compromisso com a democracia, com Lula livre, que é fazer os atos Brasil afora de pré-lançamento da candidatura do Lula presidente, para manter essa... Por que esses atos são importantes, né? Porque eles mantêm nas pessoas que ficam sofrendo o massacre da mídia o tempo todo, dizendo, olha, o Lula voltará, o Lula sairá da prisão e será candidato. O Lula é o nosso candidato. Mantenha a esperança. Se te fizerem a pergunta qual é o seu presidente, diga o Lula, para a gente manter essa pressão sobre o governo e sobre o judiciário. E quem mora na Baixada Fluminense, né, nós estamos marcando lá na Praça Roberto Silveira, lá em Duque de Caxias, lá tem uma feira ali. Eu já ia perguntar se era o lugar da feira. É o lugar da feira. A feira lá tem mais de 70 anos, Ana. E é um negócio assim, sensacional, porque ela tem de tudo. É uma feira que você compra o que você imaginar, você encontra lá. E tem uma parte assim grande que vamos dizer assim, uma espécie de um polo gastronômico, né, de comidas do Nordeste que são maravilhosas. Lá você come carne de sol com aipim, uma delícia. Você come baião de dois, você come queijo, coalho, você encontra vatapá, caruru, tudo que se puder imaginar tem lá nessa feira. E é muito tradicional, toda a zona norte do Rio, as cidades próximas, das pessoas se deslocarem para Caxias no domingo para fazer compras na feira e visitar a feira e se alimentar lá. E a gente posiciona um caminhão pertinho da entrada principal da feira, na Praça Roberto Silveira, né, e a gente fica lá discursando para quem está entrando e saindo da feira e falando, né? Então, nesse domingo, 9 horas, a gente vai começar o ato lá na Praça Roberto Silveira, né, com a militância do PT da região, então convidando todo mundo. O senador Lindbergh já me confirmou que estará presente lá também, que é o senador do Lula lá no Rio de Janeiro, né? E nós vamos fazer um grande ato, né, de pré-lançamento do Lula, né, Lula livre, que é essa grande batalha que a gente está fazendo hoje em dia, esse grande enfrentamento em defesa da democracia, né? Então, quem estiver por perto, quem quiser comer uma comida nordestina misturado com a boa política, Praça Roberto Silveira, domingo a partir das 9 da manhã, a gente vai ter o ato lá de pré-lançamento da candidatura do Lula. E você que está no Brasil inteiro, vamos procurar os diretórios municipais, os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores. Dia 27 a gente tem um encontro marcado, é o lançamento da pré-candidatura do nosso presidente Lula. Mas você quer saber um pouco mais como é o nosso presidente, quem ele é? Você vai acompanhar agora um vídeo muito lindo sobre a história dele. Vamos lá, Gabriel? Antes disso, eu posso ler aqui o comentário da Selma? Vou ler aqui então, olha só, Pancera, ela diz o seguinte, ó, bom dia, bem lembrado. Tinha até uma música que era uma marcha de carnaval. De dia falta água, de noite falta luz. Aí vem me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Um Brasil sem estrutura, cheio de miseráveis. Esse é o programa neoliberal dos tucanalhas. Um beijo para Imbé, uma cidade litorânea agradabilíssima lá no nosso Rio Grande. Mas agora você é convidado para saber quem é, como é o nosso candidato, o presidente Lula. Não adianta tentar me calar, nunca ninguém vai abafar a minha voz. Quando o povo quer, ninguém domina. O mundo
se ilumina, nós por ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, presidente. Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. São milhões de Lulas povoando este Brasil, homens e mulheres, noite e dia a lutar por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Por um país justo e independente, onde o presidente é povo e o povo é presidente. Nós estamos aqui de novo, cantando um sonho novo pra sonhar. Nós estamos aqui de novo, lutando, a esperança não se cansa de gritar. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. E é isso, né, Pancera? É Lula de novo com a força do povo. Então, dia 27, todos e todas temos um encontro marcado na Arajucá. Beijo grande, obrigada aí pelos... Nossa, tá subindo tantos corações, mas muito, muito obrigada. Lembrando, quem tá chegando agora, Democracia no Ar, a gente tá junto de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube e também hoje pela página do Deputado Pancera. Aproveita, vai lá e curte a página do Deputado Pancera, vamos conhecer um pouco mais do trabalho dele nas redes. Olha só, a Nara Jucati diz o seguinte, Pancera: nós podíamos aproveitar essa greve aí dos donos de transportadoras e irmos todos para a rua também. Temos tantas reivindicações tão ou mais importantes que a baixa dos combustíveis. Eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi esses dias de um grande petista, um grande brasileiro chamado Zé Dirceu. Zé Dirceu esses dias estava num jantar, a gente estava conversando com ele falou assim: por enquanto a raiva dos brasileiros com esse governo e com o golpe está se refletindo nas indicações de voto. Vai ter um momento que ela vai significar mobilização na rua. Eu acho que esse movimento dos caminhoneiros, por mais que tenham empresários por trás, mas eu diria assim, a maior parte dos caminhoneiros são autônomos. Eu me criei no Alto Uruguai Gaúcho e no Oeste Catarinense. Existem muitas empresas de transporte, mas tem muito caminhoneiro autônomo mesmo, que é aquele que mais sente a alta dos combustíveis. Eu tenho a sensação que essa greve dos caminhoneiros ela vai despertar categorias profissionais para as mobilizações, porque tudo indica, né, porque o arroxo salarial e a ameaça de desemprego que continua, que não resolveu, e a questão, quando as pessoas começarem a sentir na pele o que é a reforma trabalhista, isso vai levar o povo para a rua, eu não tenho dúvida. Gostaria muito que nós tivéssemos hoje um nível de organização e de consciência em que as pessoas se recusassem a abastecer seus carros e parassem também os carros no meio da rua, fazer um grande protesto contra esse governo, para derrubar de vez esse governo, entendeu? Para esse governo entender, de uma vez por todas, que ele é odiado no Brasil inteiro, que as pessoas não querem ele, que então não, vai embora, né? Pede para sair, entendeu? Pede para sair, né? Mas eles ficam ali fazendo vidinha, dizendo que, mostrando que estão governando, não estão, né? Quem está governando é quem tem capital, a grande mídia, né? E os bancos, né? Mas assim, eu gostaria muito que nós tivéssemos essa, vamos dizer assim, hoje já esse patamar de mobilização da população, dos trabalhadores, das trabalhadoras contra o governo. Mas eu acredito que essa análise feita pelo Zé Dirceu, né, de que nesse momento a insatisfação ela se reflete nas pesquisas, né, que é a rejeição ao governo e o desejo de votar no Lula, né, vai ter um outro momento, e talvez não demore muito, em que a gente vai ter um processo muito forte de mobilização da população. Nós com certeza estaremos na rua ajudando essa mobilização, incentivando e
batendo e dizendo que esse governo tem que acabar de fato e nós temos que ter um outro governo, um governo de esquerda, um governo do Lula. Lourdes, querida, vou responder agora a sua pergunta. Todas as pessoas na vida têm inúmeras oportunidades de escolher o lado certo. E esse é o caso do nosso querido deputado Pancera. Realmente, você tem razão. Ele era do PMDB, ele era ministro da nossa presidenta Dilma Rousseff e ele votou contra o impeachment. Agora ele vai contar um pouquinho pra gente. A Lourdes está querendo saber. Ana, eu queria saber se esse deputado do PMDB, se por acaso ele votou contra ou a favor do impeachment. Então vamos contar pra Lourdes, né, Pancera? Eu não estaria aqui, né, chamando o governo de golpista. Não só isso, eu vou dizer assim, no processo de defesa contra o impeachment, eu exerci um papel muito grande. No segundo semestre de 2015, quando ficou claro que vinha um ataque duro à democracia brasileira e ao governo da Dilma, eu exerci dentro da bancada do PMDB um papel muito importante, como até hoje o Requião faz no Senado. O Requião fez a opção por ficar fazendo enfrentamento ao PMDB por dentro da estrutura. Eu achei que não dava mais, que era hora já de fazer o caminho com a esquerda de forma orgânica e não ficar mais no PMDB. Eu fiz o enfrentamento todo do processo contra o impeachment por dentro, na bancada do PMDB. Os debates foram duros durante todo o ano de 2015. A primeira vez que fui deputado, me elegi em 2014, assumi em 2015. Cheguei aqui já nesse momento duro da política. Eu digo para vocês, olhem minhas votações ao longo de 2015, 2016, 2017, não é só no impeachment, não. É o conjunto de votos que eu dei, né? No momento, inclusive, que havia partidos de esquerda questionando a Dilma e o programa da Dilma em 2015, eu dava não só um combate dentro da bancada do PMDB para dar suporte ao governo da Dilma, como no plenário da Câmara. Se comparem minhas votações minhas, algumas votações minhas com alguns parlamentares de esquerda que hoje estão conosco na luta contra o golpe, verão que eu sempre tive esse conjunto de votos, né? Que é aquilo que eu acredito. O partido é um instrumento. O partido é um instrumento de luta. A CUT e o PT são os principais instrumentos, e o Movimento Sem Terra, o MST, os principais instrumentos que a população brasileira, que o movimento popular e operário brasileiro construíram na história do Brasil. E eles precisam ser defendidos. E não só eu vim dando um conjunto de votos, né, contra o impeachment, contra a medida provisória do ensino médio, a favor da investigação do Temer, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra as alterações no pré-sal brasileiro, que fazia um debate muito grande internamente ao PMDB, e depois nós criamos uma frente, né, junto com o senador Requião, e andamos no Brasil inteiro ao longo de 2017, nós andamos 10 a 12 estados fazendo atos contra o governo de dentro do PMDB. Só que chegou num ponto, o governador Requião pediu, né, senador hoje, para que eu ficasse no PMDB ajudando ele a dar esse embate. Eu só chegou na época da janela partidária, eu decidi que não dava, não tinha mais condições de ficar, porque o PMDB, de fato, já não tem mais sentido. Ele deixou de ser aquele partido que teve um papel importante na Constituição brasileira, que teve um papel importante durante os governos do Lula e da Dilma, que era de equilibrar o eixo político entre a esquerda e a direita. O PMDB se perdeu, girou de vez à direita, né, uma quadrilha tomou conta do PMDB, né, nacional, né, são esses que estão no Palácio hoje, e não tem mais jeito. Na minha avaliação, realmente foi, e vai ser varrido nessa eleição, vai ser varrido. Agora, qual é a trincheira de defesa hoje, né, dos legítimos anseios do povo brasileiro? São os partidos de esquerda, né, que a gente trabalha junto aqui no Congresso, o PDT, o PSB. E note que o PSB votou pelo impeachment. O PSB se reordenou nos últimos meses, né? O pessoal que tem feito uma frente com a gente aqui interessante votou contra o impeachment, né? O PDT, eu já citei, PSB. O PCdoB, que tem um papel importantíssimo hoje com a gente aqui, uma bancada de 12 deputados, mas muito combativa, muito aguerrida, né? E o PT. E além desses instrumentos partidários, né, que são aqueles que têm reflexos na institucionalidade, você tem aqueles que são os reflexos para fora, aquilo que mobiliza a população, que são os sindicatos. E aí você tem a CUT, que é um grande reflexo, foi construído, eu ajudei, eu participei de inúmeras eleições
nos anos 80, de oposição aos pelegos, por exemplo. Eu estava esses dias conversando nela no Rio de Janeiro. Eu participei da eleição que tirou os pelegos dos sindicatos bancários, nos anos 80, no Rio de Janeiro. Sindicatos petroleiros, eu morava no Rio Grande do Sul, fui para lá para ajudar. Sindicatos ferroviários, sindicatos metalúrgicos, bancários na Baixada Fluminense. Eu andei o Brasil inteiro fazendo política junto com a CUT, mesmo sendo no movimento estudantil. Porque não existe hoje instrumentos mais importantes para a nossa democracia que você ter a CUT forte. Né? E continuam ligados e atuando com sindicatos vinculados à CUT na Baixada Fluminense. E o MST, que tem um papel determinante para a nossa democracia. Né? Então, só para concluir assim, claro. esse pedido, né? Agora eu lembrei que tu falou do discurso, quando você não é só o voto em si aqui que é relevante, né? Mas é também a atitude, exatamente, a postura. Ontem, quem assistiu à TV Câmara viu que eu orientei diversos votos do PT. Por que eu orientei diversos votos no PT ontem? Porque durante o processo de discussão de reoneração da folha de pagamento, eu mesmo no PMDB, eu fiz enfrentamento ao governo. Agora, obviamente, o PMDB nunca me colocou em comissões como a comissão que analisou a reforma trabalhista, porque ele sabe que teria um voto contra o governo lá, era uma disputa brava. A comissão da reforma da Previdência nunca iria me colocar lá, porque sabe que seria um voto do PMDB contra o governo. Então, mas aqui, por exemplo, na questão da reoneração, eu mesmo estando no PMDB, eu fiz parte da comissão especial e ajudei a montar o relatório final que preservou algumas áreas da economia fora da questão da reoneração. Então, quem assistiu a TV Câmara ontem viu que eu ajudei a orientar os votos da oposição do PT, porque é uma continuidade daquilo que eu já fazia como parlamentar do PMDB, em defesa daquilo que eu acredito, que é esse campo político, daquilo que eu chamo, né, que são os anseios da população de um país menos injusto. Aí o Afonso, quando eu falei para você a questão do discurso, é porque você sempre, quando vão concluir, você fala assim, para concluir, né? Mas o Afonso tem um recado para ti, super bacana, quero aproveitar e convidar todos e todas, vamos aí compartilhar, vamos clicar em compartilhar, vamos copiar esse link, espalhar pelos grupos de WhatsApp, de Telegram, vamos espalhar também pelas páginas. Quero saber nessa manhã de quinta, quem é que está compartilhando e principalmente pedir com muito carinho mesmo, para cada um, para que nós batamos o recorde de ontem, de 800 compartilhamentos. Então quero saber se a gente vou chegar aqui na manhã de sexta-feira contando para vocês que deu tudo certo. Olha só, internet é um negócio espetacular, né? O Afonso diz assim para ti, ó, parabéns, Pancera, tu nos representa, estudei junto com a sua irmã em Santa Catarina. Parabéns, o golpe foi bem planejado, Cunha e sua equipe planejaram bem e o maior culpado chama-se Aécio Neves, foi o idealizador do desmonte, Afonso Rosalém. Acho que o Afonso hoje está no Mato Grosso do Sul, se não me engano ele está dizendo que estudou lá com a sua irmã no estado de Santa Catarina. Eu acho que o Rosalém, eu conheço lá de Pinhalzinho alguns Rosalém, não lembro especificamente do Afonso. Provavelmente ele estudou com a Sônia, né, que ainda mora lá em Pinhalzinho, foi candidata a vereadora pelo PT, continua no PT, tem uma história lá de militância com os amigos do Partido dos Trabalhadores lá no Oeste Catarinense. Eu conheço todo mundo lá, né? Todo mundo que faz o PT de lá, que são meus amigos, assim. E aí a Lourdes né? que estava pedindo aí pra gente falar um pouquinho sobre tudo, ela disse, olha, gostei, parabéns, diz ela, que o Rio te reeleja de novo ao Congresso. Requião, eu lembro muito bem dele, ele é duro contra o impeachment também, mas tem um outro assunto super bacana que o Pancera sabe demais e vai explicar aqui pra gente, mas antes disso a gente vai ver um vídeo explicativo, é da Eletrobras, Gabriel. A Eletrobras é o sistema que acende o Brasil. 1951. A empresa é criada por Getúlio Vargas. O Brasil começa a sair das mãos de empresas estrangeiras que forneciam energia elétrica. De lá para cá, foram investidos na Eletrobras 400 bilhões de reais, com o sangue e o suor dos brasileiros. Anos 90. A desintegração do setor feita pelo PSDB foi o início de um desastre. O preço da energia subiu e as empresas privadas que entraram no mercado não deram conta do recado. Em 2001, com o governo FHC, o Brasil viveu o maior apagão da história mundial em tempos de paz.
Os brasileiros ficaram sem luz por horas todos os dias, passando a usar lamparinas, velas e lampiões em pleno século XXI. O governo do PT criou o programa Luz para Todos e, assim, fortaleceu o que tinha sobrado da Eletrobras, que levou luz para milhões de brasileiros que não tinham acesso a este serviço. Mesmo com a maior seca dos últimos 100 anos, não faltou energia. Se fossem empresas privadas, nada teria sido feito. A energia elétrica é um item básico nas diversas cadeias produtivas, como do bem-estar geral da população, devendo ser gerido de modo integrado e com uma visão que considere os interesses nacionais. Os serviços e instalações de energia elétrica, assim como o aproveitamento energético da água, são públicos, de competência da União. Países com muitas hidrelétricas, como os Estados Unidos, tratam a questão como de segurança nacional. Lá, o Exército toma conta das hidrelétricas. O governo golpista quer justamente entregar para os estrangeiros o que pertence aos brasileiros, por uma mixaria. A Eletrobras custou 400 bilhões de reais e eles querem entregar por 10 bilhões de reais. É uma negociata. Os estrangeiros vão tratar os brasileiros como trouxas. Em qual lugar do mundo o patrimônio público é vendido tão barato assim? Em qual país importante estrangeiros dominam um setor vital para a segurança nacional? O que Temer quer? Substituir um sistema integrado por um conjunto fragmentado de empresas privadas que vai dar lugar a monopólios, com a combinação de preços entre os empresários. A luz vai subir mais de 3 vezes no bolso do povo. E mais, acabam a eletrificação rural e os programas para levar energia aos pobres, como Luz para Todos. Temer quer vender a Eletrobras e fazer um verdadeiro apagão nos direitos dos consumidores de energia. E quer entregar a preço de banana uma empresa que nós brasileiros construímos e já pagamos. A Eletrobras pertence aos brasileiros e não pode ser privatizada. Pois é, eu já ia falar Bom Gás, porque a gente estava falando tanto no seminário que acontece na próxima terça-feira, uma belíssima iniciativa do nosso querido deputado Bom Gás, que coordena o grupo que trata da questão do trabalho no Partido dos Trabalhadores. Então, um seminário que vai ter vários palestrantes, o DIEESE, a Fundação Perseu Abramo, a CUT, a CTB, todos juntos no seminário no próximo dia 29, começa às 9 da manhã, aqui no Auditório Nereu Ramos, em Brasília. Quem estiver por Brasília ou pertinho daqui, puder se deslocar, é um momento importante. O seminário os impactos dessa reforma trabalhista, que ontem até carinhosamente, aqui a gente carinhosamente no trato conosco, mas a gente deu um nome de reforma trabalhista. E a gente estava falando do deputado Bom Gás, eu já ia chamar o Pancera de Bom Gás. Mas, Pancera, tu participas dessa comissão que trata da privatização da Eletrobras. Nós tivemos uma vitória muito importante. Queria que tu explicasse para as pessoas por que de fato nós teremos um aumento da nossa energia e a energia poderá ser prejudicada nessa geração de energia no Brasil inteiro. É a mesma lógica da Petrobras, né? Eles não conseguiram privatizar a Petrobras, mas privatizaram a gestão da Petrobras, né? Você coloca na Bolsa de Nova York e o que regula o funcionamento da empresa deixa de ser a importância estratégica para o país, tanto do ponto de vista da economia local, quanto do impacto social que ela pode gerar, e passa a ser uma empresa global que só olha para os dividendos dos seus associados, mesmo quando isso ser associados de um estado, por exemplo, que a Petrobras tem uma grande parcela dos impostos, do seu controle é do governo brasileiro, dos fundos de pensões, né? Então, com a Eletrobras, eles queriam fazer meio que parecido com isso, né? Eles não chamavam de privatização, eles chamavam de reorganização da estrutura societária da Petrobras, ou capitalização da Eletrobras, que era o quê? Ao invés de vender o que o governo tem, abrir o capital para um novo conjunto de ações, alguém compraria essas ações e passaria a ter o controle acionário de fato, ou seja, as ações com direito a voto, né, seria feito. E
a Eletrobras passa a oferecer ações numa bolsa globalizada, tipo a de Nova York, né? E ela passa então a ser uma empresa de economia global. E a tendência, inclusive, é que ela viesse a ser comprada por alguma estatal de outro país, né? A gente deixaria de ser estatal no Brasil para ser estatal ou da França ou da China, que eram provavelmente as duas empresas que poderiam vir a comprar, né? A estatal chinesa, hoje, de energia, que está comprando tudo por aí, né? Provavelmente seria a compradora. Então ela deixaria de ser uma empresa estatal estratégica do Brasil para ser uma empresa estatal estratégica da China instalada no Brasil. E aí, como a lógica é o lucro de quem controla e não o funcionamento do país onde ela está instalada, o preço ia ser determinado pela lógica dos seus acionistas, né? E nós teríamos o preço como o do combustível. Eu acho que o exemplo do diesel e da gasolina é o mais claro do que ia acontecer com o preço da nossa energia. E voltando ao risco do apagão. Por quê? Porque como passa a ser a produção da energia passa a ser privada, as empresas, se julgarem que não está dando lucro, elas fecham uma turbina, desligam outra turbina, né? E aí ligam, porque aí a empresa tem a energia produzida de gás, e a do gás está subsidiada, dá um lucro maior, e você acaba tendo um reflexo muito grande na formação do preço do quilowatt que chega na casa das pessoas, né? É isso, basicamente. E o que foi a nossa vitória hoje para as pessoas entenderem? É que a privatização ela tinha alguns passos a ser dados. Um dos passos importantes, né, o primeiro, era a aprovação da medida provisória 814. A medida provisória 814 colocava a Eletrobras na lista das empresas a serem reorganizadas do ponto de vista societário, né, e também já permitia que algumas das hidrelétricas, né, produtoras de energia, já fossem vendidas, né? São aquelas que já tiveram o seu patrimônio todo contabilmente lançado e pago, né? E seriam repassados para empresas outras, né, a um preço muito baixo. O que aconteceu? As medidas provisórias, elas têm um prazo para serem votadas, né? Quando o governo lança, ela tem um prazo para ser votada aqui no Congresso. E esse prazo venceria agora dia 4 de maio. A partir de dia 4 de maio, a medida provisória 814 perde a sua validade. E ela precisaria ser votada na Câmara e depois no Senado. Então ela teria que ser aprovada na Câmara essa semana e a toque de urgência, né, no Senado semana que vem, para aí o governo sancionar e ela passar a valer. O que aconteceu? Como nós fizemos aqui o que a gente chama de obstrução, né, uma obstrução aguerrida, muito forte, ao longo dos últimos meses, né, dificultando o governo para votar os seus projetos aqui, exatamente porque nós queríamos que tirasse a Telebrás da rota de privatização. Tirasse a Eletrobras, né? A Eletrobras, muitas vezes eu falo, mas a Eletrobras. Enfim, o que aconteceu? O próprio Rodrigo Maia, percebendo que nosso trabalho de obstrução era muito forte e ele não conseguiria votar nada aqui, especialmente essa questão da reoneração da folha e o acordo para tentar reduzir os impostos sobre o diesel, para reduzir o impacto da greve, foi obrigado a negociar com a oposição, dizer, tá bom, então eu faço um acordo com vocês. A gente vota, as medidas provisórias estão trancando a pauta, e a gente retira de pauta 814. E com isso, ele inviabiliza o passo seguinte, que é a aprovação do projeto que trata efetivamente dos termos em que será privatizada a Eletrobras, que tem uma comissão especial analisando, e não votando 814, na prática ele mata a ideia de privatizar a Eletrobras, porque o primeiro passo seria a aprovação da medida provisória 814. Então foi uma vitória nossa, da oposição, claríssima, uma vitória dos trabalhadores da Eletrobras, que há meses vem toda semana para cá ocupar a galeria, não só a galeria, mas aos plenários onde acontece o debate, esses debates, né? E no limite da população brasileira, que tem se expressado nas pesquisas de opinião contra a privatização, contra a entrega do nosso patrimônio. Então foi uma grande vitória. Agora nós temos que enterrar o projeto de lei. Mas o passo mais difícil
era evitar a votação da medida provisória 814, que nós já resolvemos. Não tem mais prazo para votar na Câmara e no Senado. Então ela já vai caducar dia 4. Um abraço. Temer, se quiser ir junto com a medida provisória 814, vai, que o povo brasileiro fica mais feliz. Você sabe, Pancera, eu tô rindo aqui, porque eu tô achando o máximo os comentários aqui de vocês, defendendo tanto o Partido dos Trabalhadores, defendendo o nosso projeto e dizendo aí para algumas pessoas o que o deputado Pancera disse aqui há pouco, que pede para sair, sai, vai para outro lugar, para essas pessoas que ficam dizendo algumas coisas que não tem fundamento. Mas eu tô rindo porque eu tô achando espetacular a maneira combativa, e é isso que a gente tem que fazer, ser combativo na vida da gente, no dia a dia, na conversa com as pessoas, ao mesmo tempo nas redes sociais, mas também olhando nos olhos das pessoas e tendo argumentação para poder expor e defender as nossas ideias. Então a gente vai convidar mais uma vez por um ato super importante, no dia 27, o lançamento da nossa pré-candidatura do presidente Lula à presidência da República. Em Duque de Caxias vai ser às 9 horas, na feira, e vou ver se eu entendi agora, na feira que tem todos os produtos do Nordeste. Ele não falou que tem erva mate lá do nosso Rio Grande, vamos ver se tem erva mate lá na feira, na Baixada Fluminense, às 9 horas da manhã de domingo. É isso? Onde é que fica a feira? A feira fica na Praça Roberto Silveira, no centro de Duque de Caxias, porque a feira se divide em 3 ruas, e a Praça Roberto Silveira é meio que a convergência dessas ruas, né, onde você sai de uma parte da feira, subindo a Presidente Vargas, e aí depois você desce a rua lateral à Câmara com a continuidade, e a feira fica nessa intersecção. Então, quem caminha por ali passa necessariamente pela... E é interessante que quando a gente passa a discursar, a falar sobre o Lula, as pessoas param para ouvir. A gente vê que as pessoas estão ali no início da feira, né, onde o trânsito de veículos não flui, e param para ficar ouvindo. Ficam alguns minutos ouvindo nosso discurso, depois seguem caminhando, e a gente percebe, né, como isso tem a adesão, né, e como as pessoas passam gritando dos ônibus, dos carros, né, palavras de apoio. Óbvio que tem algumas críticas, mas são amplamente minoritárias. E Ana, o Lula e a Dilma ganharam as 4 eleições lá em Duque de Caxias, Belfor Roxo, São João do Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, toda aquela região da Baixada Fluminense. Ela é lulista, ela vota massivamente, sempre votaram. O Lula, se ter uma ideia, em todas as eleições de 2006 e 2002, teve mais de 70% dos votos na região. E a presidente Dilma também, né? No segundo turno teve votações acima de 70%. Então há um apoio muito grande da população lá, porque é uma população muito trabalhadora, muito carente, a região é muito carente. Eu moro lá em Duque de Caxias mesmo. E as pessoas têm esse apoio. Sobre a erva mate, deixa eu te contar um pouquinho de história. Antes disso, a Leni diz assim, ó, prazer em te conhecer, Pancera. Então vamos fazer o seguinte, Leni, vai lá na página do Facebook do deputado Pancera, vamos curtir a página e também mostrar para os nossos amigos mais essa alternativa, convidar todos e todas para curtir a página do deputado Pancera. Eu quero ver agora se ele vai dizer para mim que tem erva mate lá nessa feira ou se não tem, Pancera. Não tem. Na feira não tem erva mate. Lá a gente encontra erva mate, sabe aonde? Nas academias de ginástica e nas lojas de produtos naturais, porque lá tem muita gente que usa erva mate como chá, como diurético, né? Eu acho que é o pessoal das academias que incentiva o uso disso. Só que o preço é proibitivo, R$25 o quilo. É muito caro. Aí o que a gente faz? A cada 2 meses, o nosso parente lá de Pinhalzinho, minha irmã, ela compra uma quantidade, põe numa caixa e remete via transportadora para a gente. Então nós sempre temos erva lá em casa, erva bem fresquinha, erva nova. E aqui no Rio de Janeiro, e aqui em Brasília, o pessoal aqui, as assessorias dos parlamentares amigos, sempre os próprios deputados nos trazem erva. Então eu também tomo um pouquinho de chimarrão aqui em Brasília, mas lá em casa o chimarrão é todos os dias, né? De manhã, antes do almoço e antes do jantar. Isso é batata, não tem jeito. Lá em casa o chimarrão come solto. E sempre que eu estou em casa, eu tomo também com o pessoal lá de casa um chimarrãozinho. Vitória, querido, queria te dar um abraço muito grande e te dizer o seguinte,
que a gente respeita a tua escolha aí, a candidato, a presidente da República, mas quando tu falas que não sabe se aqui tem amor, mas eu até nem vou dizer a palavra que tu estás dizendo, que por aqui tu tens certeza que tem, eu queria te dizer o seguinte, que nessa manhã de quinta-feira a gente simbolicamente te entrega muitas flores, te desejando muita paz, muito equilíbrio, muita serenidade, sucesso para ti, sucesso também para o teu candidato a presidente da República, mas te pedindo sobretudo que quando a gente quer paz no mundo, essa paz tem que começar dentro da gente. Quando a gente quer amor, esse amor também tem que começar dentro da gente. Nós vamos encerrar o programa agora ouvindo a belíssima canção de Ana Canhas, que ela fez para o presidente Lula, e daqui a pouquinho a gente volta para dar o até breve para você. Não me calarei, mesmo que tirem o chão, em pé ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei, podem me matar, eu viverei. Eu viverei, mesmo que me falte o ar, não me calarei. Em pé ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei, podem me matar, eu viverei. Eu viverei. A igualdade é uma ideia que nunca se aprisiona, tem a veia aberta da gente que sonha. A liberdade é a glória, a liberdade é a glória da nossa imensa voz. Guarda na memória, história, eles e nós. Mesmo que me falte o ar, não
Enilde, a cantora do vídeo é Ana Canhas. Ana Canhas, depois eu pedi para os meninos postarem aqui só o vídeo para que vocês compartilhem. Mas na minha página o vídeo está lá. Olha só, é só ir lá na página do deputado Pancera também, mais rápido que a gente colocar aqui. Vai lá na página Celso Pancera, compartilha o vídeo, aproveita e curte. Mas ele é um homem da ciência, da tecnologia, mas também é um homem das culturas populares e do samba. Quero encerrar o programa de hoje com a querida mineira Clara Nunes, que ele vai contar pra gente, porque daqui a pouco que ela dizia assim: Ansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Ansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Por que a gente está encerrando o programa de hoje, Pancera, falando em Clara Nunes e pedindo para esse povo imenso da Bahia todo o axé pra gente nessa manhã de quinta-feira? Aliás, Clara Nunes, conterrânea do nosso querido Anjo Gabriel, que está ali conosco. Porque ontem a Portela definiu o seu enredo, apresentou o seu enredo. E o enredo da Portela para o Carnaval de 2019 é Clara Nunes, nossa guerreira Clara Nunes. E a Portela lá de Madureira, Oswaldo Cruz, né, azul e branco, que tanto alegria nos traz, né? Ele definiu esse enredo e muito feliz, um enredo muito feliz mesmo. E tá lindo, quem puder entrar, eu estou publicando hoje nas minhas redes, inclusive, logo mais, o vídeo de apresentação da definição do enredo. Tá lindo, muito lindo. Então quem puder depois, quiser saber mais da Clara Nunes e da Portela, pode entrar no site da Portela, mas se entrar nas minhas mídias, encontrará logo mais o vídeo da apresentação do enredo ontem, que é emocionante, muito bonito mesmo, né? Então a Portela falará sobre Clara Nunes ano que vem. E eu queria, mais do que isso, domingo nós estaremos na Portela, porque domingo tem a continuidade lá do samba de quadra, né? A definição do concurso que a Portela está fazendo, com a ala de compositores, né, da Portela, e nós estaremos comemorando o aniversário de um grande portelense, que é o reitor do IFRJ, o Rafael Almada, que tomou posse semana passada, fez um ato bonito agora no Teatro João Caetano, segunda-feira, para apresentar a equipe dele. Estava lá Jandira Fegali, estava Luiz Sérgio, estava Benedita, né, a galera toda nossa estava lá acompanhando ele. E domingo a gente vai comemorar o aniversário do Almada, lá na quadra da Portela, à tarde, com muito samba, feijoada. Mas antes disso, domingo, e uma cervejinha, 9 horas... porque ninguém é de ferro. Não, à tarde, de manhã. De manhã, é Lula livre, encontro marcado, claro. Lula livre, mas lá também vai ter um Lula livre. Na Portela, lançamento da candidatura na Baixada Fluminense, lá em Duque de Caxias, na feira. Esqueci o nome da rua de novo. Não, é Praça Roberto Silveira. Praça Roberto Silveira. Um beijo muito grande, Pancera. Muito obrigada. A próxima vez que vieres, vou trazer um chimarrão, então. Só que a minha erva mate é uma erva de fronteira, então vamos ver se você vai gostar um pouquinho mais forte. Mais forte, mas é erva mate. Obrigada, muito obrigada, viu? Um abração a todos vocês, um beijo. E domingo, quem quiser entrar ao vivo na minha página, terá. Vamos apresentar lá, transmitir o ato lá da Praça Roberto Silveira, Lula livre. E a gente quer depois o vídeo de apresentação da Clara Nunes lá na Portela. Com certeza. Um beijo muito, mas muito grande no coração. Mais uma vez, obrigada pelos 800 compartilhamentos de ontem. Continua aí curtindo, comentando, compartilhando. E amanhã quero chegar aqui e muito mais feliz ainda para dizer que nós batemos esse recorde. Um beijo muito, mas muito grande no coração. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, força na luta. E amanhã a gente se vê, 8 horas.